Muito obrigado, já agradeço de coração a presença de vocês. Glauber. Bom dia, gente, tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um seminário regional sobre potencialidades aí da região de Crateús e do Sertão Central. Esse é um seminário rápido que a gente traz como subsídio para que os participantes do desafio Startup consigam entender o que seriam gargalos de produção, o que seriam oportunidades de alguns dos segmentos que nós vamos abordar para o desenvolvimento de startups para essa região. E aí a gente está falando especificamente de 3 segmentos importantes aí, com projetos estruturantes, tanto do SEBRAE como do governo do estado, para a região. Um é o segmento do varejo, a gente vai ter a fala aí do professor da UFC, o professor Renato Furtado. Ele é especialista também em ciências da computação, em sistemas de informação, então ele vai abordar essa questão de como é que a gente pode criar startups que possam impactar positivamente nessa questão do varejo. No segmento da saúde, teremos aqui o empreendedor do CDL de Quixeramobim, é o seu Silvio Fernandes. E no segmento do agronegócio, vamos ter aqui o Jardel Paixão, que é o diretor da FATEC do Sertão Central. São os nossos especialistas hoje, que vão abordar muito rapidamente aí, para trazer subsídios para a gente, pensando como é que a gente tem oportunidades nesses segmentos que possam, os meninos possam criar aí suas startups, pensando em como atender tanto o varejo como as tendências de saúde, os gaps de saúde, as oportunidades, e o agronegócio da mesma forma. Vai ser uma fala do Germano, na sequência uma fala da nossa articuladora Wilma, e depois uma fala de 15 minutos de cada especialista. Então, a gente já abre aqui pedindo para a Camila e o Luiz possam dar as boas-vindas a todos nós, e na sequência vamos à fala dos nossos amigos especialistas, Germano e Wilma. Camila, primeiro as mulheres, né? Você, né, Luiz? Com certeza, doutor Regis, com certeza. Oi, vocês me ouvem? Ouvindo. Bem, muito bem. Todos. Eu gostaria, assim, de registrar a satisfação, né, que nós aqui, toda a equipe do Sertão Central, do SEBRAE, a gente tem de estar em mais uma etapa hoje, né, que aqui a gente está chamando de segundo passo. O primeiro passo, a gente já inseriu as nossas IEs naquela palestra da semana passada, Glauber, que tratava do sua ideia vale 1 milhão, né? Que já foi um primeiro momento, assim, bastante importante, que a gente participou e acompanhou, no sentido de já despertar um pouco das oportunidades que se tem hoje com negócios inovadores, né? E hoje a gente está nesse segundo momento que, não menos importante, né? É fundamental a discussão que a gente vai estar gerando aqui com todos os parceiros, com a participação dos especialistas. Temos estudantes que também estão se inserindo aqui no nosso momento de hoje, mas como o Glauber bem que colocou agora, é fundamental a gente compreender um pouco das questões que interferem no desenvolvimento de cada território, né? E aqui no Sertão Central a gente tem, sim, fatores que são específicos, fatores que são fundamentais para influenciar aí o desenvolvimento de ações e de soluções de consequência aqui para esse território. Eu queria destacar também, assim, essa iniciativa do SEBRAE, ela é uma das iniciativas que a gente tem mais satisfação, assim, do ponto de vista de estar fomentando o empreendedorismo, né? E eu acho que, quando se trata da região do Sertão Central e de Crateús também não é diferente, eu acho que o movimento que acontece, que a gente precisa enaltecer muito, é a interiorização, né? A gente tem muita iniciativa em nível de Estado acontecendo para fomentar a inovação dentro do Estado do Ceará, mas por vários motivos isso ainda é muito concentrado, né? E ter essa ação do SEBRAE vindo aqui para a nossa região e para o Sertão Central, para mim, assim, é de um valor enorme, porque a gente tem esse movimento de interiorizar ou fomentar a inovação, né? Aqui no Sertão Central, em especial, a gente já tem feito isso, a gente tem se aproximado aí das IES como um todo,
né? Eu nem vou citar todas aqui para não esquecer, mas a gente, desde março, antes da pandemia iniciar, a gente fez 2 encontros, um na cidade de Quixadá e o outro na cidade de Quixaramubim, no sentido da gente já ter uma convergência de interesses aí, uma discussão sobre como a gente pode estar se juntando, né, para estar contribuindo cada vez mais para o fomento da inovação aqui no nosso território. E, na sequência, a gente também vai trabalhar o projeto de ecossistema de inovação, que a gente vai fazer mais essa aproximação, aí não só com as instituições de fomento, mas também com os empreendedores. A gente vai, ainda esse ano, já iniciar esse grande movimento de implantação do ecossistema de inovação. Então, para eu não me estender mais, assim, só agradecer demais a disponibilidade dos nossos parceiros especialistas que irão dar sua contribuição aqui, né, em especial da nossa região, o professor Jardel aí, que prontamente aceitou o convite, e é sempre um parceiro muito grande do SEBRAE, junto com a FATEC, em diversas ações que a gente vem realizando, né. E o Silvio também não é diferente, né, um empreendedor de sucesso aqui do município de Quixaramubim, e também hoje preside a CDL aqui do município, mas é um empreendedor bastante ativo e com bastante conhecimento do segmento que ele atua, que ele vai trazer uma contribuição muito relevante aqui para o segmento que nós escolhemos também na cadeia da saúde, e o professor Jardel no segmento do agronegócio, né? E temos também um parceiro que vai estar falando das questões do comércio varejista e já o parceiro de Crateús que o Luiz vai mencionar. Então, para eu não me estender mais, é só agradecer a todas as IES que estão aqui presentes, os nossos parceiros, e vamos em frente. Esse é o segundo momento, né? E nos próximos dias vamos ter o terceiro grande momento, que vai ser realmente aí o nosso desafio startup acontecendo e trazendo todas essas discussões que vão estar aqui hoje, as oportunidades de soluções para a gente desenvolver ideias bem interessantes, e a gente tem um desejo aí que as nossas equipes avancem e vão até a final, se Deus quiser, porque aqui tem muito conhecimento nessa região, tem muita massa crítica sendo desenvolvida e a gente tem fé que vamos avançar. No ano passado teve uma equipe nossa de Quixadá que avançou até a final, e esse ano a gente vai aí buscar o título. Esperamos. Bom dia a todos. Legal, Camila. Muito obrigado. O seu entusiasmo, sua vontade, sua competência, isso faz a diferença. Realmente, gente, o pessoal do interior dos regionais se destaca muito. Isso é uma gratíssima surpresa. Agora nós vamos para outro campeão nosso, que é o Luiz, Antônio Luiz Gonçalves, articulador lá do sertão do Crateús e região. Também empolgado da mesma forma. Luiz, somos seu fã. Por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Regis. Obrigado. Você mais aqui resumido, né? A Camilinha já falou quase tudo aí, já falou inclusive por nós também aqui, mas eu queria primeiro agradecer a todos a parceria com as instituições de ensino técnico superior aqui da nossa região de Crateús, né? São 18 municípios aqui nesse sertão de Crateús, e agradecer, doutor Regis, a você, o Glauber, né, a unidade da cultura empreendedora, né, na sua pessoa, do Glauber aí, que tem feito um excelente trabalho, também a unidade de gestão de ambiente e negócio, na pessoa da Wilma, Germano, né, doutor Germano aí, queremos agradecer desde já a parceria, e também agradecer aí nossos parceiros, né, todas as instituições de ensino superior, técnico, os professores, os coordenadores que se envolveram, né, vai falar aqui representando aqui a região, né, o Renato Furtado, que é professor e é nosso parceiro aqui da Universidade Federal, do campus avançado aqui de Crateús, né, e assim, nós não temos dúvida que essa iniciativa, né, do Desafio Startup CE será a base, né, para o nosso futuro, aqui nos sertões de Crateús, e por que não Sertão Central também, né? Com essa criatividade, com essas mentes novas, jovens, que vão certamente prospectar boas ideias, né? Vão gerar liderança também na região, que é uma carência, não deixa de ser, renovar, né, as lideranças. E essas 3 atividades escolhidas, certo? Nós não temos dúvida como o agronegócio, o comércio varejista
e essa área mais transversal, que é a tecnologia da informação e comunicação, né, para nós é o grande potencial, são nossas vocações, né, o comércio varejista representa uma densidade aí de 65% do CNPJ, né, e destes, 40%, né, detém em apenas 4 atividades, com destaque aí para os mercadinhos, supermercados, moda e acessórios, e o comércio da construção civil. O agronegócio é fortíssimo aí com essas 3 cadeias produtivas, né? Apicultura, ovino-caprinocultura e bovinocultura leiteira. A ovino-caprinocultura, por exemplo, detém quase 1/3 de todo o rebanho do estado do Ceará, então nós não podemos fazer vista grossa, assim como a cadeia produtiva da apicultura, que 20% de toda a produção do mel está aqui nos sertões de Crateús e Inhamuns, então a gente precisa fazer um olhar para essas cadeias, né, e certamente, né, com esse olhar da mente jovem, dos nossos estudantes, que nós queremos assim, pedir esse engajamento, esse comprometimento para que a gente construa boas ideias, né, para a gente alavancar aqui o desenvolvimento dessas 2 regiões. Um grande abraço, obrigado por tudo. Valeu, Luiz. Obrigado também por seu carinho, sua competência. Agora, amigos, nós vamos para um ponto importantíssimo do nosso workshop, nosso seminário, que é a palavra do Germano Parente Blum, colega nosso do SEBRAE, especialista em desenvolvimento territorial, pessoa que a gente tem o maior carinho, e ele se preparou com muita boa vontade, muito esmero para fazer essa apresentação. Germano, já de ponto, obrigado, meu irmão, por essa e por todas. Fique à vontade. Obrigado, Regis. Bom dia a todos, bom dia aos parceiros aí do Sertão Central e Sertões de Crateús. Para a gente é um prazer estar aqui com vocês. A ideia é que a gente aqui gere um bate-papo, na verdade não é uma palestra aí, como o Regis cita, mas apenas um bate-papo. Eu trouxe algumas informações das 2 regiões só para a gente gerar uma discussão e ajudar no entendimento da forma como o SEBRAE atua. Então eu vou aqui colocar uma apresentação para que a gente possa discutir em cima dela, mas de antemão eu queria agradecer a parceria estratégica que as instituições de ensino estão com a gente e também as entidades de classe, no caso a CDL aí, e que Xeramubim, que está parceiro, inclusive, vai nos dar uma boa, né, apresentação aí do território e dos comércios varejistas como um todo. Então é importante a gente estar sempre gerando discussões e tendo os parceiros estratégicos para que nossos projetos possam realmente acontecer e atingir seus objetivos, né? O desafio Startup Ceará, conduzido pela equipe do Regis, é uma estratégia que foi desenhada de forma presencial inicialmente, mas com essa possibilidade de a gente migrar para o digital é uma grande oportunidade. Então, eu acredito que a gente vai até novembro e está tendo boas discussões, boa participação dos estudantes e com certeza fazendo bons frutos. Então, deixa eu tentar plotar aqui a nossa apresentação, tá? Só um minutinho. Chegou para vocês aí? Está chegando, Germano. Vou botar aqui já no módulo apresentação, tá? Vou chegar aí, tu me avisa, Glauco, por favor? Já chegou. Bem, a nossa ideia aqui a gente fez uma apresentação onde a gente trata como se fosse um radar territorial, no sentido de mostrar aí as oportunidades, né, de desenvolvimento para as 2 regiões, tanto Crateús como a região do Sertão Central. Mas antes de a gente mostrar alguns dados socioeconômicos, a gente sempre gosta de iniciar com o propósito que o SEBRAE tem, né, perante a sociedade e seu público-alvo, que é transformar aí a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. E ao longo da nossa existência, né, que hoje nós já temos aí em torno de 48 anos de existência, a gente consegue identificar realmente com os nossos clientes que a gente está conseguindo cumprir esse nosso propósito, né, de conseguir realmente transformar os negócios, transformar a vida das pessoas pelo empreendedorismo. Então, é uma forma de a gente dar resposta à sociedade. Como a gente sempre tem falado de que o SEBRAE fomenta o empreendedorismo, a gente não pode deixar de perceber que a gente trabalha dentro de um ecossistema, que a gente chama de ecossistema empreendedor. E nesse ecossistema existem vários atores que a gente tem que estar observando e estar procurando se articular com eles, né? Aí, nesse caso aqui do desafio, eu sempre gosto de começar pelo jovem empreendedor, porque ele é que é o talento que está aí nas escolas técnicas, nas escolas de ensino superior,
e que pode realmente trazer um poder de transformação para os negócios. Então, o jovem empreendedor é um grande ator nesse ecossistema e que pode realmente trazer grandes mudanças. Aliado aos jovens, nós temos aí os negócios, né, que é o grande público do Sebrae, né, as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais, e que a gente tem que ter um olhar até para dar uma condição de fortalecer a riqueza local. Os empresários, como as pessoas chaves desses negócios, também um fator importante, porque é ele que realmente faz a mudança dos negócios. Então, a gente tem que ter um olhar para ele, tem que ter elementos e instrumentos que possam dar uma melhor condição para que os empresários tomem as melhores decisões. Aliado a esses atores, nós temos o poder público, que, né, em cada município, em cada estado e na nossa União, nós temos que ter uma relação muito próxima e positiva, até para entender quais são as políticas públicas de incentivo aos pequenos negócios. E assim a gente se alia ao poder público para que a gente possa realmente trazer um diferencial, né, e uma condição mais favorável para esses pequenos negócios. A sociedade é um outro ator que nos provoca, que nos exige, né, e que determina que a gente realmente traga umas melhores soluções para que a sociedade também se sinta inclusa e satisfeita com aquilo que a gente trabalha. As instituições de estudo e pesquisa, aí estão todas as universidades, né, todas as escolas preparatórias, que a gente tem uma relação hoje muito próxima, com o desafio Startup, a gente está atuando em todo o território cearense, a gente percebe o grande envolvimento dessas instituições e a gente agradece realmente a grande parceria que está sendo feita em cada território que nós estamos atuando, então é importantíssimo a gente estar aliado às instituições de ensino. Outros prestadores de serviço, porque o Sebrae é um prestador de serviço, mas existem muitos outros prestadores de serviços nos territórios que muitas vezes se aliam a gente para que a gente possa realmente fazer uma boa condução desse ecossistema. E, como estamos falando aí, né, de um segmento ligado às startups, as incubadoras é um grande ambiente para que a gente possa realmente trazer as ideias e transformar em negócio. Então, esse ecossistema, a gente entende, ele é importantíssimo para que a gente possa realmente fomentar o empreendedorismo nas regiões. E nesse aspecto, né, o Sebrae ele entra como um grande conector desse ecossistema, fazendo todas essas alianças, as articulações, que a gente possa realmente transitar, né, com todos esses atores e possa conseguir fazer um poder de transformação. Então, nossa ideia de Sebrae no ecossistema é de fazer a grande conexão, né, entre os negócios, entre os jovens, entre a sociedade, poder público, instituições, prestador de serviço, né, as estruturas para acelerar as startups. Então, fazendo toda essa conexão, a gente acredita que pode estar colaborando, né, com a transformação nos territórios. Ter uma ideia, né, o Sebrae ele decidiu desde 2007 de trabalhar numa atuação territorial. Para isso, a gente tem toda uma estrutura desenhada no estado do Ceará, que são os nossos escritórios regionais, né? Então, cada pontinho desse vermelho aí, as cidades são as sedes dos nossos escritórios regionais. Aqui, nessa discussão de hoje, nós estamos envolvendo aí 2 escritórios regionais, que é o Crateús, né, e Xeramobim. Então, esses 2 escritórios atuam nesse território, estabelecem as suas estratégias, tem todo um plano de trabalho desenhado para que possa realmente cumprir, né, o nosso propósito e a nossa missão nesse território. Então, a nossa atuação territorial é nesse sentido de a gente conseguir dar toda uma cobertura ao estado do Ceará. Indo um pouco mais aí para a região, a gente traz alguns dados aí para a gente refletir, né? Quando a gente bota aí o crescimento populacional, a gente percebe que quase 1 milhão de habitantes está nesse território. E desse território, 3 municípios se destacam, que é Quixadá, Quixeramobim e Crateús. Veja que os 3 municípios têm populações muito próximas, né? Então, os 3 juntos, em relação aos todos os municípios da região, somam aí, né, 243 mil pessoas. Então, é um volume bastante significativo para o todo da região. E é importante a gente observar essa população porque são os consumidores desses territórios. E os consumidores é que estão, né, se relacionando com os pequenos negócios, com os empresários, com a sociedade de uma maneira geral. Então, é importante a gente ter esse dado como reflexão para observar onde é que nós estamos. Se nós formos para o PIB, né, o PIB da região, aí do dado de 2017, ele atinge aí em torno de 8 bilhões de reais, né? Representa aí, 3 municípios representam 2 bilhões e 700 milhões, né? Então isso é um valor realmente expressivo para 3 municípios apenas, em detrimento de todo o território. Então a gente tem que sempre observar
quais são aqueles municípios âncoras em cada território desse e quais são os outros municípios que são provocados por esses municípios âncoras. Então, por isso que a gente procura dar alguns destaques aqui nessas informações para a gente observar no território os municípios que são, digamos assim, os provocadores do desenvolvimento nesse território. Então, é importante esse destaque que a gente faz aqui. Quando a gente vai para o público-alvo que o SEBRAE atua fortemente, que é os pequenos negócios, a gente observa que tem aí um crescimento, né, bastante expressivo de 2007 até 2019. Então, a gente tem aí hoje em torno de 32 mil pequenos negócios nesse território. Então, é um número significativo na região, né? E isso é importante a gente observar. Só que aí a característica do território, ele tem uma boa presença do MEI, que é essa nova modalidade de pequenos negócios, né, que é o microempreendedor individual. Então você vê que em torno de quase 70%, um pouco menos de 70%, mas quase 70% é só de MEI. Então é um público muito forte no território. E temos 5 municípios desse território que se destacam com volume de negócio. Você tem Quixadá, como aí o mais representativo, seguido do Crateús, Quixeramobim, Itauá e Russas, né? Então vejam que esses municípios, esses 5 municípios representam em torno de 15%, quase 50%, 15 mil pequenos negócios, na verdade, quase 50% do território. Então, apenas 5 municípios são concentradores dos pequenos negócios, né, do território. Como o Luiz colocou, no território dele tem 18 municípios, no da Camila, se não me falha a memória, são 14. Então, são 32 municípios aí no território, né? Então, 5 deles são os maiores concentradores dos pequenos negócios e por isso que nós, do SEBRAE, procuramos sempre olhar esses dados para ver quais são as melhores estratégias de atuação em cada cidade, em cada território, para que a gente possa realmente dar uma melhor resposta, né, ao nosso público-alvo. Nós formos aí para os top 10, que a gente chama das principais atividades por CNAE, e aí o Luiz já fez essa colocação, e a Camila também. Veja que o comércio varejista é o grande segmento desse território do Crateús, por exemplo, né? Então veja que o comércio varejista representa em torno de 67%. Então é um número bem expressivo do todo, das 10 principais atividades. Seguido por alimentação e por comércio e reparo de veículos automotores. Então esses 3 segmentos juntos têm mais de 80% dos negócios desse território. Então, é importante a gente observar quais são as soluções que o desafio startup pode trazer para esses segmentos. Então, é importante a gente estar realmente vendo esses dados no sentido de observar soluções que muitas vezes, se a gente for olhar, a maioria desses segmentos são segmentos tradicionais, mas que podem estar se envolvendo cada vez mais agora, depois da pandemia, nessa linha da inovação, nessa linha digital. Então, é importante a gente observar os dados para que a gente possa tomar decisões estratégicas. Se formos para o Sertão Central, é quase a mesma coisa, né? Você vê que o comércio varejista é muito próximo lá da região do Crateús, é 63%. Então, a realidade é muito próxima. Então, os 3 primeiros segmentos se repetem quase na mesma proporção. Então, são 2 regiões que têm forte impacto nesses 3 segmentos aí do território. Então, é importante a gente estar criando realmente iniciativas que possam atender de forma estratégica esses 3 segmentos principais, não esquecendo com certeza os demais. Se nós formos para a linha de que também o SEBRAE incentiva, que é a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que é uma lei que cria, né, uma condição favorável aos pequenos negócios, dando uma condição realmente de se aproximar dos municípios, de participar de compras públicas, de buscar o crédito de forma mais organizada, você vê que a região está muito bem representada em termos de lei geral. 90% desse território já tem a lei geral implementada. Então, apenas 3 municípios aí do território é que precisam implementar a lei. Então, veja que a gente tem aí um número bem expressivo da lei criada no território, criando, né, uma condição mais favorável, um ambiente positivo para os pequenos negócios. Né? E a gente sempre está acompanhando isso e buscando criar nesses municípios que eles fortaleçam cada vez mais essa região. Indo para os impactos, né, da Covid nos pequenos negócios, veja que lá no começo eu mostrei um dado que o território tem em torno de 32 mil pequenos negócios. Desses 32 mil pequenos negócios, 29 mil foram impactados, né, foram os mais vulneráveis, porque realmente passaram aí um bom período com as suas portas fechadas. Alguns deles foram também para o digital, para poder tentar sobreviver, mas a grande maioria ficou um bom tempo com as portas fechadas, gerando aí um prejuízo significativo no território.
Desses 29 mil, 17 mil, quase 18 mil foram microempreendedores individuais, né? E microempresas mais aí 11 mil. Se nós formos para os segmentos, veja que o comércio, que é a grande participação no território, ele também foi fortemente impactado aí com em torno de 20 mil pequenos negócios nesse território. Então veja que esses dados são importantes a gente observar, até para que a gente possa se valer deles para nossas iniciativas de procurar contribuir na retomada dos negócios que está começando agora em todo o território cearense. Se formos estratificar pelos principais segmentos também que foram bastante atingidos, veja que o varejo tradicional foi fortemente impactado, né? Mais do dobro aí da moda, 10 mil pequenos negócios foram impactados. A moda, quase 5 mil, construção civil e assim sucessivamente os segmentos foram fortemente impactados. Isso faz com que a gente veja como a Covid trouxe realmente uma questão de se refletir e de procurar buscar algumas iniciativas que a gente possa aprender, né, a conviver com grandes crises. Esse eu acredito que seja, né, alguns dados para vocês. Eu queria só complementar, que não está aí, mas é importante a gente informar. Tem um dado do Sebrae Nacional de que 3,5% dos pequenos negócios no nosso estado realmente fecharam as portas e não reabriram, né? Então, é um dado que a gente também tem que observar. Só que desses 3,5%, 63% deles são microempreendedores individuais. Então, veja que o microempreendedor individual foi fortemente atingido com a crise. Então, é só um dado a mais que eu queria trazer para vocês. Agradecer aí a paciência, né, a contribuição e a parceria aí da equipe do REG, dos nossos escritórios regionais, e desejo sucesso aí no nosso seminário. Legal, Germano. Muito bom. Realmente você traz aí um panorama econômico muito interessante. E estamos muito gratos a você, não só por isso, mas por tudo, toda a sua amizade, parceria e boa vontade. Agora nós vamos chamar o Wilma, que conhece como ninguém a região, né, Wilma? Foi forjada aí nessa região do Quixadá, Xeramubim, Sertão Central. E a Wilma está conosco agora também nessa unidade de desenvolvimento territorial e ela vai apresentar para vocês uma inovação do Sebrae e também agradecido a ela por tudo, por toda a competência. E ela está aqui, mas não tira o pensamento aí do Sertão Central, do Crateús, enfim. Wilma, obrigado por tudo, minha irmã. Um abraço forte. Bom dia, colegas. Bom dia, Regis, Glauber, Germano. Saúdo, assim, realmente com saudade, Jardel, professor Jardel, né, grande ícone aí da nossa região, do agronegócio. Jardel, que é filho de produtores também da Berilândia, Regis, de uma região produtora realmente de berilo, né? Silvio Fernandes, também, além de presidente da CDL, é um empresário, foi empreendedor aí de destaque dentro do programa do Jornal Povo, um empreendedor, proprietário de farmácias, né? Então, assim, a gente fica muito feliz de rever todos os colegas, a Camila, a equipe, né, os colegas, Luiz, e também saudar os professores e das universidades que são nossas parceiras. A importância do Sebrae apresentar para vocês sobre o Radar de Oportunidades, que é uma plataforma hoje desenvolvida com... Não sei se está passando aí para vocês. Já está na tela? Não. Ainda não. Pronto. Ainda não. Estava, mas saiu. Mas Pronto. deve vir logo. Tá. É uma plataforma de inteligência de mercado. O Sebrae buscou essa plataforma no sentido de ajudar, de fazer um retrato hoje da nossa região em nível de oportunidades. E com isso nós pensamos principalmente naqueles clientes que são potenciais empreendedores ou pessoas que queiram montar um negócio, seja também os nossos estudantes, que por algum momento, e principalmente agora, no momento pós-pandemia, ou dentro da pandemia que a gente ainda está vivendo, muitos negócios fecharam, muitos negócios se reajustaram, e com isso o Sebrae pensa com essa plataforma que a gente possa visualizar
trazer para a gente os nossos empreendedores por oportunidade. Então, a ideia do que a gente possa visualizar é que tudo acontece no território. E por que a gente tem que buscar esses gaps, as oportunidades apresentadas que existem dentro do negócio? Então, a plataforma ela vem de uma forma muito intuitiva apresentar essas possibilidades. E com isso, nós trazemos para vocês que dentro dessa estrutura hoje que o Sebrae disponibiliza, que o Sebrae pode vir a disponibilizar, o potencial empreendedor, seja o estudante, seja qualquer outro pessoa que busca realmente colocar um negócio, ele vem muitas vezes em busca de ideias. E dentre essas ideias, o Radar de Oportunidades, ele selecionou pelo menos 90 tipos de negócios. Esses negócios, eles são também ranqueados conforme a necessidade da região, conforme a estrutura de negócio que temos em cada ação. E daí o radar visualiza não só o local, mas também como é que está essa oportunidade em nível de um bairro. Por exemplo, se a gente pensar em Quixeramobim, se a gente imaginar ali naquela região da General Bizarria, por exemplo, onde a gente tem muitos negócios que estão sendo implementados por conta da fábrica de calçados, por conta do residencial que lá se instalou, como é que esses negócios podem ser proliferados nessa região? E quais pontos e quais negócios se destacariam para um potencial empreendedor? Então, o radar que mapeia, que georreferencia essas cidades, ele visualiza essa ação. E ainda nos leva para uma esteira de oportunidades advindas do que o Sebrae prepara para esse potencial empreendedor, seja da área do plano de negócio, seja da área de uma jornada de crédito, coloca esse potencial empreendedor, esse cliente, dentro das nossas possibilidades de atendimento e que ele possa visualizar aí oportunidades até ter esse empreendimento aberto. Então, dentre essa oportunidade, Quixeramobim será georreferenciada até o final do ano, e também a gente está vendo outras cidades como Quixadá, Crateús também vai entrar. Nós já temos hoje Fortaleza, Juazeiro, Sobral, Caucaia e Aracati. Já agora, a partir do dia 21, já vão estar dentro dessa plataforma. E as outras 7 cidades polos, mais 5 cidades que a gente está visualizando, entrarão também dentro do radar de oportunidades. Então, como eu estava falando, ela é uma ferramenta muito intuitiva para quem quer montar um negócio, para quem quer validar uma ideia de negócio, ou para quem ainda não tem. É um local onde o cliente pode, em 3 toques, ele conseguir visualizar essas oportunidades. São pelo menos, ele assiste um vídeo que de uma forma bem estruturada, bem rápida, informa para ele quais os melhores locais, como é que ele visualiza isso no mapa. E dentre essa oportunidade de negócio, a importância de se visualizar o bairro e principalmente o município ou qualquer outro recorte territorial. Então, dentre essa visão, é importante também se analisar quais os melhores locais. O radar entrega para quem está fazendo essa consulta, tanto faz o nosso colaborador interno que está atendendo, mas também o cliente que acessa o portal do Sebrae, vai repassar para ele essa visão, esse potencial, principalmente também das condições de concorrência e como é que está essa infraestrutura urbana daquele município. Então, o radar ele se apresenta com as ideias de negócio, elas se apresentam ranqueadas pela ordem de potencial do mercado. É visto também um diagnóstico de mercado bem simples e intuitivo que o cliente pode visualizar dados de tendência, de mortalidade das empresas que estão neste formato. E também, dentro do mapa, ele vai visualizar qual o ramo de atuação, onde é que eu quero atuar. Ou então ele pode pedir para ver todas as oportunidades de negócios que foram selecionadas dentro da região.
Então, essas informações relevantes, ela vem dentro desse diagnóstico, é apresentado um mapa, e nesse mapa é importante visualizar a identificação até pelas empresas. O Silvio vai ver aí as oportunidades que tem, tanto da questão da farmácia, de farmácias, de outros serviços da cadeia da saúde. É importante também como é que analisamos essa dinâmica desses negócios, como é que está o porte desses negócios, quais foram os investimentos feitos a partir dessa ação, ou seja, esse mapa de oportunidade estará disponível para que quem quer montar um negócio, para quem tem interesse em reestruturar, possa visualizar dentro dessa ação. E a partir daí, quais são os melhores locais, quais os melhores pontos comerciais. O radar desse georreferenciamento, ele faz uma avaliação, principalmente quais os melhores locais para quais os melhores bairros e regiões, repassa classe, renda daquele público, ele busca realmente esses interesses e coloca à disposição da pessoa que está consultando. E daí, visualiza, você tem à disposição um mapa realmente de oportunidade. O mapa, tem um mapa de temperatura, onde ele vai ficando, ele vai escurecendo, clareando, dentro desse georreferenciamento, ele identifica por portes, como eu falei, onde tem mais microempresas, onde tem mais MEI, ou seja, ele traz essa visão, principalmente do negócio, a partir do território. E como é que acessa? Né? Ele acessa pela plataforma, está dentro do nosso portal, www.radarsebrae.com.br. Nesse momento, nós temos Fortaleza, com seus 121 bairros mapeados, implantação, como eu falei, Juazeiro, Sobral, Caucaia e Aracati. Na sequência, a gente já está em andamento, sendo trabalhados Xeramubim, Iguatu, Baturité, Crateús, Tianguá, Limoeiro e Itapipoca até dezembro, e mais 5 cidades que a gente está analisando todo esse potencial, inclusive Quixadá, para estar dentro desse radar, dessa plataforma de oportunidades e mercado para o SEBRAE. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade, fico muito feliz de rever os amigos, e para que a gente possa exatamente buscar, e eu sempre digo que o nosso sertão é um celeiro de oportunidades. Nós temos aí o agronegócio, que o Jardel vai falar tão bem quanto essa experiência, o que a FATEC, o que a faculdade tem visualizado e de oportunidades de negócio, principalmente com os cursos de agronegócio, com os cursos que já visualizamos, as oportunidades que a gente tem através da Unicatólica, do IFCE, enfim, e também do Sertão de Crateús. Então, eu, assim, sou suspeita para falar, mas o nosso sertão realmente tem muitas oportunidades, está de braços abertos, né, e um abraço caloroso do sertão para todos os empreendedores. Então, de coração, muito obrigada. Obrigado pela apresentação. Vamos agora pedir para o nosso especialista aí do curso de Ciências da Computação do UFC, o professor Renato Furtado, assumir aqui e falar conosco aí sobre como é que ele acha que um evento como esse, do Desafio Startup, pode ajudar aí segmentos como o varejo, que é importante para a região. Professor Renato, está aí à sua disposição aí a plateia. Bom dia, Glauber, bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, professor. Sim. Pronto. Desde já eu agradeço a oportunidade que o SEBRAE tem me convidado, né? O Luiz, o Alcimar, do SEBRAE Regional de Crateús. Também parabenizo pelo trabalho, Glauber, seu aí frente ao Desafio Startups. Realmente é um desafio, né? Promover um evento desse de forma online em todo o estado do Ceará, tá bom? Dr. Regis, que já esteve com a gente lá na UFC de Crateús, que já avaliou uns pitches nossos, de alguns alunos, de algumas startups. E eu também gostaria de saudar a minha colega, a Simone, da UFC de Quixadá, que é responsável lá pelo Inove, na UFC de Quixadá.
tá bom? Eu tenho uma apresentaçãozinha que eu poderia trilhar minha fala com base nela. Como é que eu faço para apresentar aqui? Eu posso colocar aqui para vocês? Pode. Tem aí uma aba de compartilhamento, não sei se você Estou vendo achou por aqui, aí. eu vou procurar a apresentação só um instante. Nessa setinha aí. Certo. Deixa eu abrir ela aqui. É uma apresentaçãozinha bem breve, tá bom? Bem simples. Tivesse falando para os alunos, que na verdade não, né, alunos aqui, eu ia dizer que é só imagem, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir de novo. Apareceu. Pronto. Acredito que vocês já estejam vendo aí. Alguém só Sim. confirma, por favor. Pronto. Estamos Pronto, então a gente vai falar da região eu vou falar especificamente da região de Crateús e Inhamuns, certo? Para quem não conhece a região, ela fica no extremo oeste ali do estado do Ceará. Aqui no mapa tem um mapa do estado do Ceará com um destaque para a cidade de Crateús. A cidade de Crateús, aqui o mapa regional do escritório regional do SEBRAE, né? Ela congrega aí 18 municípios, como bem falou o Luiz. Está faltando aqui nesse mapa, que ele não está atualizado, a cidade de Poeiras e Hidrolândia, que fica um pouquinho aqui acima, aqui, próximo a Santa Quitéria, Nova Russas, Ararindá. Tá bom? Muita gente acha que essa região do estado do Ceará conhece ela como somente Inhamuns, mas na verdade Inhamuns é apenas essa parte aqui, onde está Tauá, Quiterianópolis, Parambu, Arneiroz e Aiuaba. Já os Sertões de Crateús, ele vai integrar a cidade de Crateús, Novo Oriente, Independência, Paporanga, Ararendá, Tamboril, Monsenhor Tabosa, Catunda, Santa Quitéria e Nova Russas, além de Hidrolândia e Poeiras. Tá bom? Essa região é a região mais pobre do estado do Ceará. É a região que tem um menor IDH do estado do Ceará. Então você pensa assim, o Ceará é um estado pobre frente à nossa nação. Você imagina a região mais pobre do nosso estado? É aqui. A região, você pensa assim, mas é uma região que está do lado do Piauí, ela poderia ter um fluxo de comércio com a região do Piauí, certo? Só que, eu não sei se vocês sabem, mas o Piauí também é um estado muito pobre. Então, o estado, e essa região que cola com o leste do Piauí, o leste do Piauí, ela também é uma área de pouca, como é que eu posso dizer? Tem poucos municípios e ela é tomada por uma área extensa de floresta, de selva, digamos assim, ainda inexplorada, né? A gente, inclusive, tem aqui para essa região mais aqui, para o lado oeste de Crateús, a Reserva Serra das Almas, que é uma reserva ambiental, onde ela realiza pesquisas, tem a parte de turismo nessa região, e é uma área, uma APA, se eu não me engano, eu não lembro o nome técnico, que é uma região de proteção ambiental, tá bom? Então, quando a gente vai falar de negócio nessa região, a gente tem que ver o que tem, né? O que tem nessa região. E falando da cidade de Crateús, que é a maior cidade da região, depois Tauá, Santa Quitéria, e elas estão distantes umas das outras, Crateús, ela conta hoje com várias universidades, tem a UFC, o IFCE, a UES, a UVA e algumas outras universidades privadas, certo? Ela tem uma estrutura ela conta com vários órgãos públicos, inclusive tem o Banco do Nordeste lá, a gente tem o escritório regional do SEBRAE lá, a gente tem SAMU, tem IML, tem vários hospitais, ela inclusive agora na pandemia ela está concentrando o atendimento da região na cidade de Crateús, então ela tem uma estrutura de cidade, certo? Ainda sendo uma cidade do interior. Ela tem a estrutura, mas se você for andar lá, você vai ver um bode na pista, um boi na pista, de vez em quando aparece. Então, assim, ainda você vê aquela cidade bem de interior mesmo.
Então a gente está falando aqui de uma pedra, apesar de não estar falando de Quixadá, né? Quixadá é cheio de pedra, eu conheço bem Quixadá, trabalhei aí na Unicatólica. A gente está falando de uma pedra. E essa imagem aqui eu peguei do programa Corredores Digitais, que eles divulgaram agora essa semana, onde ela fala, né, que parece uma pedra, né? Mas com devido cuidado pode se transformar em um diamante. Essa é a chamada do programa Corredores Digitais, ao qual os alunos da UFC de Crateús participam também e já estiveram 2 vezes na final do programa Corredores Digitais, as equipes de Crateús. Então faz 3 anos que Crateús participa, desses 3 anos, 2 vezes os alunos foram para a final do programa Corredores Digitais. Então, na minha visão, a gente está falando de um diamante, de algo que tem um potencial que ainda é inexplorado. É a região menos explorada do estado do Ceará. Como é que a gente está fazendo para desenvolver a região? O que a gente está fazendo? Várias ações. Eu já convido vocês para essa ação que a gente vai fazer junto do INPI, que é uma aula aberta de propriedade intelectual para inovação, onde vocês se cadastram no sistema de eventos da UFC e você já dando sua presença no dia, você consegue ter certificado. Então, é aberto a toda a comunidade de qualquer lugar. Tá bom? Então, a gente está fazendo essas várias ações de formar as pessoas, mostrar às pessoas, a gente está tentando mudar a cultura da região, que é basicamente do agronegócio e varejo. Quando a gente fala varejo, que o próprio Luiz falou aí que é 65% da economia da região gira em torno do varejo, são pequenos comércios. São pequenos comércios ali da região. O cara é um MEI, o cara montou uma lojinha, de roupa, eu coloco algo para vender fruta, um pequeno mercadinho. A gente está falando de negócios muito pequenos, tá bom? E a gente tem um agronegócio, que aí a gente conta também com o suporte do Banco do Nordeste. E essas são as 2 áreas que mais geram a economia da região. E a gente, quanto à Universidade Federal do Ceará, que teve nossos campus abertos há 6 anos atrás, a gente está implantando a tecnologia da informação e comunicação na região. Nós temos cursos de engenharias, civil, ambiental e sanitária e Minas, e também curso na área da TI, o qual eu sou professor. Então, a nossa ideia é trabalhar esses segmentos para que a gente possa gerar startups, gerar negócios, para favorecer esses segmentos de negócio, que é o foco da região, tá bom? Então, falando especificamente do varejo, que foi o que me pediram para falar, a gente não tem como dissociar hoje o varejo da pandemia. Então, a pandemia, ela aconteceu, ela é um marco histórico para a humanidade, e ela tem gerado um trauma muito grande nos negócios, né? Então, eu peguei algumas reportagens aqui para ilustrar minha fala, que o varejo deixou de faturar 286 bilhões de março a junho por causa da pandemia. Então, assim, é muita grana que deixou de circular, é muito dinheiro que ficou preso e não gerou receita para o empreendedor. E a gente pode ver que isso foi em todo mundo, e no Brasil, você for olhar o mapa das perdas do varejo no Brasil, a gente pode até achar que o Ceará teve uma perda pequena, né? Então, o Ceará ele perdeu aí quase 3 bilhões no início da pandemia, frente ao total do Brasil, né, que foi aí de quase 87 bilhões, parece uma perda pequena. Só que se a gente for pensar mais uma vez que o nosso estado é um estado pobre, o nosso estado que ainda né, é pobre, ele está se transformando, principalmente o digital tem contado muito com isso, e essas ações de empreendedorismo, buscando fomentar empresas inovadoras, a gente vê que o nosso estado ele teve uma queda de 37,2% nas vendas só em abril. Em abril que foi o maior baque, mas aí ele faz um efeito de cauda longa, né? Onde sucessivos meses a gente vai tendo perda aí no comércio varejista. E assim, a gente tem áreas que são mais afetadas, outras que são menos afetadas. A questão só conseguiu se manter nesse período quem conseguiu se digitalizar. Então, o restaurante, ele que estava lá, tinha lá o funcionamento do meu restaurante, se eu conseguia ter algum aplicativo que me desse suporte
a vender online, eu conseguiria ter esse meu restaurante funcionando. Se eu não tivesse, isso se torna impossível, inviável. Mesma coisa, se eu tenho uma loja de roupas, se eu não tiver algum atendimento online, eu não tenho como atender meus clientes. Então, assim, ou trazendo para a nossa região de Crateús, onde a inclusão digital ainda é muito baixa, a gente ou vendia pelo WhatsApp, quando as pessoas sabiam mexer no WhatsApp, ou então simplesmente não vendiam. Então, elas ficavam travadas nesse negócio. Agora, com a reabertura do comércio, gradual e agora quase que total, sim, está voltando a ter o faturamento devido. Só o que é que acontece? Alguns empresários, eles reclamaram que, tipo, a demanda, eles acreditavam que iam voltar da forma gradual, só que não, ela voltou, e voltou com força, ao ponto de dos seus fornecedores não conseguirem atender essa demanda. E aí fica sem produto, não há venda. E aí alguns negócios eles ficam de portas abertas sem ter o item para vender. Tá certo? E qual o que a gente pode tirar de vantagem dessa pandemia? O que a gente pode tirar do comércio varejista que vai impactar em todo o comércio no mundo, e aliás, não só no mundo, mas principalmente aqui no Ceará, onde, repito, a gente não tinha ainda o desenvolvimento preparado assim, para a pandemia. Então, no mundo cresceu bastante o número de carteiras digitais, como vocês podem ver aí no gráfico, né? Esses dados aí são dados agregados pelo Google dos Estados Unidos, Brasil, China, Coreia do Sul, Austrália, França, Reino Unido e Alemanha. A gente pode ver que vinha crescendo, né? Por exemplo, você vê que de 2018 a 2019 tinha um crescimento no número de carteiras digitais, pessoas que passavam a utilizar carteiras digitais, e aí não tinha a necessidade de ir num banco, de se deslocar para fazer um pagamento, esse tipo de coisa. E aí, em 2019, aliás, em 2020, isso deu um salto gigante, passando a ter um aumento de 156% no número de pessoas com carteiras digitais. Então, essa é o nosso futuro, onde a gente não tem mais volta. A gente está sofrendo uma aceleração de pelo menos 20 anos. Eu estava tendo uma palestra do Silvio Meira essa semana, ele estava falando justamente desse ponto, onde a gente está sofrendo essa aceleração, tipo, o que a gente está passando hoje, o que os negócios estão tendo que avançar, são coisas que iriam demorar 20 anos para acontecer, e a pandemia fez com que houvesse essa aceleração na aceitação, na busca pela demanda tecnológica, certo? Então, o que a gente tem que buscar se preparar, preparar o nosso pequeno empresário para esse novo mundo, para essa nova situação. Eu odeio o nome novo normal, mas eu prefiro que é um novo modo de atuar no comércio varejista. Então, isso aqui também vai recair um pouco sobre o Sebrae, já que o Sebrae trabalha com o comércio varejista. Falando de startups, as startups devem estar preparadas para essas novas possibilidades que estão surgindo. Então, é aquele negócio, quem buscar primeiro esse empreendedor, quem conseguir atender primeiro esse cliente que está buscando essa demanda de estar no digital, vai ter mais sucesso. Então, com a reabertura aqui das lojas físicas, né, foi feita uma pesquisa onde perguntaram para as pessoas em relação ao seu comportamento de compra, se elas iam continuar comprando loja física, se elas iam comprar mais no digital, e pela resposta delas, até alto, assim, 17% das pessoas dizem que vão comprar apenas em loja física, porque às vezes é mais cômodo para algumas pessoas, principalmente de mais idade, porque já tem aquela prática de ir lá e comprar, e eu prefiro ir no supermercado e olhar o produto, do que eu pedir pela internet. Então, outras pessoas falaram que iam comprar itens tanto em loja física e uma parte menor em loja online, 12%, só que um número muito maior, de quase 50% dos respondentes da pesquisa, falaram que iam comprar a maior parte dos seus produtos em loja física, que foi 24% aí responderam isso, que a maior parte dos seus produtos iam comprar em loja física, e 25% falaram que iam comprar apenas em lojas online. Então, assim, você pensa aí, 25%, ou seja, um quarto
das pessoas disseram que vão passar a comprar apenas de forma online. E o restante da porcentagem não respondeu aos questionamentos. Então, assim, a gente vê que não tem mais como o nosso Estado trabalhar da forma que era antes. A gente tem que buscar a digitalização, certo? A gente tem que buscar a informatização de todos os negócios. E aí, ó, outro dado aí, a informação da venda da internet saltaram 209% no mundo todo durante a pandemia. Então, assim, e isso aconteceu naqueles locais que ainda não eram digitalizados. Então, assim, muitos locais, às vezes a gente pensa que o Brasil é um país atrasado e tal, não sei o quê, mas tem muitos locais que são mais atrasados ainda que o Brasil. E aí o mundo todo está sendo forçado a essa digitalização dos negócios pela internet, certo? Então, assim, a gente tem que pensar na nossa região, no nosso sertão, aí já agregando sertão de Crateús, Inhamuns e sertão central, como é que a gente pode levar essa tecnologia, essa digitalização, porque a partir que a gente fizer isso, a gente vai estar criando uma plataforma onde vai permitir negócios diversos pela internet na nossa região, até um trânsito entre os nossos negócios. E aí eu volto, né, a mostrar a pedra para vocês. Então, como é que a gente pode trabalhar essa pedra? Como é que a gente pode trabalhar a pedra que a gente tem em Xaramubim, a pedra que a gente tem em Quixadá, a pedra que a gente tem em Tauá, a pedra que a gente tem em Crateús, em Santa Quitéria? Então, a gente está lá com a nossa pedra, como é que a gente vai lapidar ela? Então, o valor da pedra está na forma com que a gente lapida essa nossa pedra. Então, dependendo do corte que a gente trabalhar, ela vai ter um maior valor de mercado. Como é que a gente está fazendo lá em Crateús? Em Crateús, a gente está desenvolvendo, a gente está com um projeto, já está desenvolvendo um parque tecnológico para a região de Crateús. Aí a gente vai contar com incubadora, com cowork, tem espaço para descanso, tem salas para pesquisa, tem salas para a empresa se instalar. Então, a gente vai alugar um espaço dentro da universidade para as empresas virem se instalarem lá e gerar uma maior economia, gerar renda para a região, tá bom? Além de tecnologia para a nossa região. E aí eu deixo com vocês aqui meus contatos. Eu tentei ser breve, porque disseram que eu tinha pouco tempo, eu acabei que eu não controlei aqui o tempo e possivelmente eu devo ter até passado aqui do tempo. Desde já agradeço a vocês. A gente que agradece aí a sua participação, aí as informações. Agora eu vou pedir aqui para o nosso segundo especialista, o professor, na verdade, o empreendedor Silvio Fernandes, vai fazer uma fala aí sobre essa questão do segmento da saúde. Silvio está aqui conosco, né? Silvio, será que está aqui conosco? Oi. Alô? Oi, oi. Olá. Opa. Pronto. Tudo bem? Tudo bem, como vai? Mais uns 15 minutinhos aí, a nossa audiência está contigo. Pronto. Gostaria de agradecer o convite, né? Cumprimentar o Wilma, a Camila, Anderson e Jardel, né? Nosso amigo aqui. Queria pedir desculpa porque eu tive um problema. Só um instante. Tive um problema lá na minha internet, lá na empresa, e tive que... Só um instante. Tá ok. Tá ok, pessoal? Tá ok, estamos lhe ouvindo bem. Pronto, eu estava na empresa, né? Tive um problema na internet, corri aqui para o Sebrae de Xaramubim para vir passar uma mensagem para os alunos, né, da região, para vocês. Eu sou Silvio Fernandes, sou farmacêutico industrial, formado pela Universidade Federal do Ceará. Já tenho mais de 16 anos de experiência no comércio, né? Eu sou do comércio varejista também.
e também da área da saúde. Então, o Anderson me convidou para falar um pouco sobre a área da saúde e os seus desafios e os seus potenciais. Minha experiência, né? Eu sou, como eu disse, farmacêutico, já tenho mais de 16 anos que trabalho com farmácia de manipulação. Farmácia, ela é um dos locais que as pessoas mais se aproximam, né? É uma porta muito próxima da comunidade dos consumidores. Então, muita gente, seja para consumir de farmácia, ou seja para consumir de algum outro produto ou serviço, muitas vezes ela busca a farmácia para ter um acesso àquele produto. E muitas vezes não é nem a gente que vai solucionar o problema delas. Eu já explico onde é que eu vou querer chegar com isso. Hoje a gente observa um grande crescimento, né? Tivemos grande crescimento de cursos técnicos da área da saúde, radiologistas, enfermagem. Depois passamos para as graduações, né? Na região nós somos polo de universidades da área da saúde. Temos odontologia, temos farmácia, temos enfermagem, fisioterapia. Daqui a pouco teremos um grande polo que vai se fortalecer cada vez mais, que é a medicina. Então, temos que observar isso. Nós vamos ser um potencial muito grande na parte de saúde, quando chegar esse curso de medicina. A gente tem que ficar atento. Outro dispositivo que nós temos na região foi quando o governo descentralizou as suas regiões e trouxe o Hospital Regional do Sertão Central, que ele trouxe muitos profissionais da saúde para morar definitivamente em Quixeramobim, como também tem aqueles que fazem um trânsito, né? Vem trabalhar em Quixeramobim, retorna para a tua cidade, mas sempre tem um vínculo aqui com Quixeramobim. E o que é que se observa, né? Observa-se que há uma necessidade bem maior desses profissionais, desses alunos que estão se formando, de realmente ter esse contato com o seu público. Esse era o grande desafio que eu acredito que possa encontrar para que o cliente chegue até ele, né? Para que suas empresas tenham realmente um sucesso, certo? Nesse período de crise, né? Desde agora a questão mais recente da pandemia, a gente observa-se o quê? Saúde, nós temos o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, que é muito bonito na teoria, e na prática ele não se executa. Então, o que é que se observa? Muitas pessoas tiveram que buscar o serviço privado a uma alternativa do SUS, ou por receio, ou por o SUS não comportar essas pessoas, né? Não comportar esse público. Então, o desafio aí para os novos empreendedores é estreitar esse laço de comunicação. Todo mundo já sabe que o mecanismo, a sociedade caminhava, né, para algumas tendências, seja o EAD, seja o telemedicina, né? Então, os novos profissionais têm que ficar atentos a essa situação, tá bem? Potenciais, crises e oportunidades. Então, saúde sempre vai ser um ramo, um segmento que as pessoas vão buscar. Eu acredito que o aprimoramento desses novos profissionais, o aprimoramento da divulgação desses seus produtos e serviços é que vai estar o desafio. Tá joia? Desculpa não ter passado tão bem essa questão aqui, que eu estou ainda meio perdido aqui no computador do Anderson, tá bom? Mas fica o recado aí aos futuros empreendedores, os empreendedores de oportunidades e os empreendedores de necessidade, né? De oportunidade, tem essa turma nova aí que está chegando, né? Com todo o gás, com toda a vontade, que empreendam, né? Como eu desafiei aos 22 anos de idade. Eu tive a experiência de abrir o meu negócio e até hoje a gente continua firme, continua sólido, continua batalhando nesse segmento. Ok? Agradeço. Silvio, a gente que agradece, a gente viu aí as dificuldades que você enfrentou aí de conexão, mas todo o seu empenho de estar aqui conosco, a gente agradece demais. Obrigado. Vamos passar a palavra aqui para o Jardel Paixão, que é do diretor da FATEC. Ele vai nos falar sobre esses desafios e oportunidades para o agronegócio na região. O Jardel está aí conosco, Jardel? Sim. Bom dia a todos e a todas. Saudar a
nossa amiga Wilma, nossa conterrânea, a Camila, que tem representado a ela, e o meu colega, amigo Silvio Fernandes, que tem construído história aqui em Xeramobim, no setor do comércio, como um empreendedor de sucesso. Bom, após ouvir a fala de todos vocês e fazendo algumas considerações, eu diria que o Sertão está mais do que certo em ainda continuar também apostando, principalmente no agronegócio, em função de que o agronegócio é o setor da economia que garante alimento, que garante vestimenta, que garante insumos para a indústria, seja ela a indústria tradicional ou a indústria 4.0. E quando a gente fala da indústria 4.0, a gente não pode esquecer que quem está trazendo a tecnologia de 4.0 de produção é justamente o agronegócio. E essas são as grandes tendências mundiais, né? Então, hoje a gente vê já agora em 2020 ser um movimento de cerca de 4,5 bilhões de reais somente no agronegócio, somente na comercialização de insumos, né? Então, se o comércio hoje, o comércio varejista, o comércio atacadista é forte aqui em Quixeramobim, por exemplo, é porque grande parte disso aí é movimentado, é puxado justamente pelos 170 mil litros de leite produzido aqui hoje em Quixeramobim, que aí você cria toda uma rede de oportunidade de negócios. É a venda de fertilizantes, que ainda é muito incipiente, que aqui em Quixeramobim nós ainda temos uma deficiência muito grande em trabalhar a recuperação de solos, em trabalhar a adubação pelos nossos produtores. Nós temos um grupo de produtores ainda muito tradicionais e que estão começando a ser sucedidos, passar pela a sucessão familiar e entrando no mercado de trabalho uma nova geração de produtores, que são produtores que hoje eles estão na média de 20 até 30 anos de idade, que estão substituindo seus pais, ou ajudando os seus pais na atividade, mais ou menos na mesma faixa etária de idade que o Silvio iniciou como empreendedor, que foi com 22 anos, conforme ele falou. E hoje, o que nós temos é que essa turma jovem, essa galera jovem que está entrando no trabalho, ele tem uma mente mais aberta, ele consegue visualizar as oportunidades de negócio e entender que é com tecnologia. E muitas vezes essa tecnologia não significa ele instalar um robô na fazenda, mas é ele incorporar um conjunto de irrigação, um manejo adequado dessa irrigação, é ele utilizar, ter a noção de produzir, de aproveitar esse leite como um queijo artesanal, e aí ele sair daquele R$1,20 no litro de leite para R$3 ou R$4 por litro de leite, em função do que ele vem a obter. E aí as potencialidades do agronegócio. Eu consideraria, primeiro de tudo, hoje, como sendo uma atividade que nós temos a agroestrutura totalmente montada, é a principal que a gente deve estar se concentrando e apostando todos os esforços e os aparatos tecnológicos. Em primeiro lugar, que é a atividade leiteira, seja ela caprina ou bovina. E o nicho de mercado caprino, o Sertão dos Inhamuns tem aproveitado melhor esse potencial do que nós aqui do Sertão Central, com algumas ressalvas para Quixadá, Solonópole e Ibanabuiú, mas que tem sofrido muito nesses últimos 6 anos com algumas dificuldades justamente de comercialização. Por quê? Porque a agroestrutura do leite é mais voltada para a bovinocultura leiteira do que para a caprinocultura. E o agronegócio do semiárido, ele tem condição de produzir
produtos de elevada nobreza, que é justamente o quê? Proteína, energia e fibra, que são setores que vêm a casar um com o outro. Proteína de onde? Proteína oriunda do leite e da carne. Se nós formos falar da ovinocultura de corte. E fibra de onde? Fibra de algodão. Mas aí, muitas pessoas ressaltam o seguinte: nós não temos competitividade com o Centro-Oeste. Realmente, nós não temos competitividade com o Centro-Oeste do ponto de vista de quantidade. Mas nós temos uma competitividade do ponto de vista de qualidade. Quando nós começarmos a trabalhar usando justamente essa nova geração de produtores rurais, com uma colheita mecanizada, porque já existem máquinas adaptadas para efetuar colheita de algodão em solos de topografia irregular, de relevo irregular. Nós já temos hoje a oportunidade de trazer a bovinocultura 4.0 com monitoramentos remotos do estado fisiológico dos animais. Nós temos condição de fazer o acompanhamento do estado de fertilidade dos solos e do estado nutricional das culturas, seja as culturas forrageiras ou as culturas alimentares, tudo isso aí fortalecendo esses produtores. Agora, é necessário de uma nova geração de produtores que estão chegando. Se nós perdermos essa janela de oportunidade que hoje a pandemia está nos dando de transferir essa tecnologia do conhecimento remoto, de transferir a informação de forma remota ao maior número de produtores, nós vamos ter uma geração de riqueza muito grande dentro desse semiárido. E aí, esse mesmo mapeamento, georreferenciamento que está sendo feito, por exemplo, que a Wilma falou aqui, para Quixeramobim, os melhores pontos de negócio, a gente precisa fazer também, trabalhar os melhores pontos dos produtores, fazer um zoneamento territorial local, de onde os produtores eles possam estar investindo em culturas anuais, em culturas perenes, aonde não fique suscetível a ter uma enchente e depois acabar com tudo, como foi o que aconteceu no projeto Pingo d'Água em 2004, porque o Nordeste é seco, mas a cada ciclo de 10 ou 15 anos nós temos um inverno muito acima da média. E aí, os prejuízos que acontecem quando nós temos esse tipo de evento climático, esse tipo de efeito climático, nós acabamos tendo um prejuízo maior até mesmo do que 10 anos de seca, porque os nossos produtores rurais, eles aprenderam a conviver com a seca e não aprenderam a conviver com as cheias. E aí leva-se mais tempo para recuperar certos tipos de perdas. Hoje eu diria que nós temos um setor do agronegócio, principalmente quando nós falamos da bovinocultura leiteira, um dos setores mais eficientes do Nordeste, porque nós conseguimos produzir aqui. O que resta nós melhorarmos agora na produção de proteína para o rebanho e também no aproveitamento do ambiente da caatinga, que nós temos essas potencialidades. E aí, a agricultura 4.0, nós termos a formação desse agricultor, esse produtor rural 4.0, é o que vai nos garantir isso. Como, por exemplo, sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, com a inserção da cotonicultura, visando uma remuneração pela qualidade desse algodão que nós temos, usando fortemente a mecanização agrícola, e aí a gente passa a ter também uma outra rede de oportunidades, que é o setor de prestação de serviços. O setor de prestação de serviços rurais em Quixeramobim ainda é precário. Você tem dificuldade de alocação de máquinas, falta as pessoas que fazem alocação de máquinas agrícolas sejam profissionais da parte agrícola, porque o que nós temos hoje são pessoas que
que possuem frotas de caminhão, que possuem 2 ou 3 tratores, e esse aí ficam fazendo esse misto entre uma alocação de veículo, e na realidade o que a gente quer dizer é pessoas, empresas com a capacidade de fornecer um serviço especializado de locação de máquinas agrícolas. Esse aí é o que falta para o desenvolvimento do nosso agronegócio, porque nem sempre a atividade ela remunera a aquisição de certas máquinas específicas, e nós não temos essas máquinas específicas aqui no Sertão Central, ou às vezes até mesmo no estado do Ceará, e aí a gente passa a ter uma dificuldade, porque a alocação dessa máquina ela passa a ser muito onerosa dentro da atividade. Então, esse eu diria que é um dos grandes gargalos para nós termos uma incrementação, por exemplo, do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. A gente precisa avançar nesse sentido, porque os produtores eles estão aptos a fazerem negócio, e esse leque de negócios hoje é bem mais amplificado. A outra coisa também, outra grande oportunidade de negócio que nós temos hoje e um futuro próximo é os sistemas de pulverização aérea. Hoje nós temos, não é permitido realizar no estado do Ceará a pulverização aérea, mas a gente precisa começar a discutir de que os veículos não tripulados, os drones, eles podem fazer isso aí com bem mais segurança, fazer isso com o uso da agricultura de precisão, a aplicação localizada, tudo isso aí vai fortalecer o quê? Preservação ambiental e elevação da eficiência produtiva das propriedades e redução de custos, porque você vai ter um equipamento mais eficiente e você vai ter uma aplicação localizada, justamente aonde se tem essa necessidade. O SEBRAE capitaneou aqui no Sertão Central um projeto muito, que eu diria que já começou a deixar um legado, e a história da bovinocultura leiteira de Quixeramobim, ela vai ser contada antes e após esse projeto, que foi a transferência de embriões. E a gente precisa, aqui eu faço um desafio e uma cobrança à Camila, que esse projeto ele tem que ser retomado, ele tem que voltar a funcionar e ampliar ainda mais, e ser ampliado ainda mais para um leque maior de produtores, porque faz com que possamos ter um avanço de tecnologia, do melhoramento genético dos rebanhos, de 10 anos em apenas 2 ou 3 anos de trabalho. Então, a gente precisa ganhar esse tempo, a gente precisa atender a demanda dessa população mundial, e essa demanda crescente que nós temos por alimentos. Entrar na questão da produção dos alimentos probióticos, aí seria a agroindústria, entraria nesse papel também. Os alimentos funcionais é uma grande oportunidade de negócio que nós temos, de fortalecer essa cadeia da economia primária do Sertão Central, mas esse fortalecimento com tecnologia, fortalecendo a entrada do jovem dentro desse processo produtivo e garantindo do que nós vamos ter nesses próximos 10 anos. Eu costumava dizer muito isso em 2015, e dizia a alguns alunos meus, diziam, professor, ainda faltam 15 anos, mas agora só faltam 10. Nós vamos ter 46% da população de Quixeramobim em 2030, e eu acredito que o Sertão Central e o Sertão dos Inhamuns não é diferente, uma população com mais de 46 anos. Ou seja, uma população que está envelhecendo, uma grande quantidade de pessoas que são dessas regiões e hoje estão morando Rio de Janeiro, São Paulo, nos grandes centros, que vão tender a voltar para cá e vão ter demandas específicas, tanto no comércio, como também na oferta de alimento pela parte do agronegócio e mais ainda da saúde, porque esse pessoal eles têm uma demanda por serviços de saúde bem maior do que a juventude. Consequentemente, o que é que nós vamos ter? Uma baixa oferta na mão de obra, elevação do custo de produção.
mais uma justificativa de trabalharmos uma indústria e uma agricultura 4.0, que minimize a demanda por mão de obra e eleve a oferta de produtos, de produtos primários e também produtos processados. Então, eu diria que todos os nossos esforços nós devemos concentrar nesses setores, o leite, o mel, a carne e o algodão, que é a fibra hoje, que ainda é o segundo maior comércio do mundo, ou o terceiro maior comércio do mundo, não é? É justamente a indústria do algodão. Nós temos a Santana Têxtil, que precisa de algodão de alta qualidade, e só existe o Oriente Médio e o semiárido brasileiro capaz de produzir esse tipo de algodão com essa qualidade. Não existe uma outra cultura capaz de ser mais aliado da produção de pequenos e grandes ruminantes no semiárido do que o próprio algodão, porque a torta de algodão é uma das principais fontes de proteína, que hoje aqui o Sertão Central todo está trazendo torta de algodão de Balsas, no Maranhão, ou Luiz Eduardo Magalhães, um percurso de 1.000 a 1.800 quilômetros de distância que nós poderíamos atender. Hoje o Ceará atende menos de 2% da demanda de fibra de algodão de todo o estado do Ceará. Então, nós não pensaríamos em atender toda essa demanda, mas nós pensaríamos em minimizar custos e minimizar os custos da bovinocultura leiteira e elevar a eficiência produtiva. Tudo isso aí em sistemas de integração lavoura, pecuária, floresta, que possibilitaria mais ainda a viabilidade de fortalecer a cadeia produtiva do mel por meio da apicultura. Então, o que eu tinha a fazer de colocações era isso. Eu agradeço a todos, ao Anderson, ao Cleverson, que nos fizeram esse convite, nos sentimos honrados e sempre estaremos aqui disponível a dar alguma contribuição que seja necessário e seja possível com o desenvolvimento econômico do interior do estado do Ceará e, em especial, como é o caso de agora, o Sertão Central e o Sertão de Inhamuns. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado aí, professor Jardel, a gente que agradece. A gente, então, vai encerrando aqui nosso evento, nosso seminário regional. Espero que as pessoas que assistiram aqui ao vivo tenham aproveitado. Esse evento está sendo gravado para ser disponibilizado para os estudantes que vão poder participar do desafio Startup da região. Espero que esse seminário sirva de inspiração para que as ideias possam vir para auxiliar o desenvolvimento dessas startups para essa região. Germano está querendo falar aqui alguma coisa, Germano? Glauber, me permita só aí parabenizar os nossos convidados. Primeiro, o professor Renato aí do UFC, que nos mostrou um ambiente extremamente favorável lá na região de Crateús, para que os talentos possam realmente trazer soluções para o segmento do varejo que ele citou lá. Queria também parabenizar aí o Silvio, como empresário aí da região do Sertão Central, de Quixeramobim, que deu uma visão do nosso polo aí de saúde, que com certeza no futuro será um novo polo no estado do Ceará, porque tem aí um hospital, e um hospital ele provoca toda uma cadeia da saúde no território. E o professor Jardel aí nos deu uma aula aí de agronegócio na região, mostrando as potencialidades, aquilo que realmente pode transformar a realidade, fazendo a conexão com o que há de mais atual, que é a questão da agricultura 4.0. Então, professor Jardel, parabéns aí pelas suas colocações. Eu acho que a gente ganhou essa manhã hoje com esses 3 segmentos muito bem representados. Então, a gente tem que sempre valorizar os nossos parceiros e vamos juntos realmente fortalecer o desenvolvimento local, que eu acho que faz uma transformação nos nossos territórios. Então, parabéns aos 3. Eu acho que a gente ganhou essa manhã com uma boa informação e com conhecimento sendo transbordado aqui para todos nós. Parabéns a todos. Maravilha, maravilha. Camila, Luiz, querem fazer aí alguma fala para a gente encerrar nosso seminário? Oi, Glauber, eu gostaria rapidinho aqui
Só de agradecer, né? Acho que o Germano aí acabou de falar tudo, assim. Foi uma manhã de muito aprendizado. Nós temos insumos aqui não só para um desafio, mas para vários desafios, né? Que quem sabe podem surgir de tanta informação qualificada, né? Cada uma foi melhor que a outra, eu acho. E a gente tem aqui muito insumo para colocar na mesa para os alunos. Acho que é importante a gravação que vai ficar no YouTube, e antes do desafio iniciar, Glauber, não sei se está previsto assim, todos poderem rever, né, esse conteúdo que está aqui, porque aqui tem diversos insights em todos os segmentos, né, que foram escolhidos aqui. A gente tem muito insight aí para os alunos, e parabenizar a todos, né. Queria só registrar que a gente tem a presença na nossa reunião de hoje, no nosso seminário, o pessoal da UFC de Quixadá, o IFCE de Quixadá também estão presentes, além da FATEC, da equipe aí do professor Jardel e dos alunos, né? E que agora a gente vai arregaçar as mangas todos juntos para termos aí um quórum bem expressivo no nosso desafio. E bom dia a todos, e queria agradecer, estou muito satisfeita aqui com o... Glauber, queria também só, Glauber, sem querer ser repetitivo, mas agradecer, né, aos 3 parceiros, o Silvio, o Renato, né, da Universidade Federal, aqui o Campus Crateús, professor Jardel. Nós estamos, com certeza, com bastante insumos, né, não só para inspirar as ideias dos alunos, mas também para o nosso PPA, né, para o nosso plano já visando aí o ano 2021, né, realmente as falas trouxe muito insumo, muitas ideias boas, né, aí do Jardel e também do Renato, né, nos provocando, fazendo essa provocação. Eu fiz questão de anotar aqui alguns aspectos, né, algumas ideias que foi colocada aqui para a gente trabalhar já no nosso plano para 2021. Com certeza, eu gostei demais aí de tudo que foi falado, principalmente desses 2 segmentos, do comércio varejista e do agronegócios, onde eu concordo plenamente com o que foi colocado. Então, a transformação digital, né, para o comércio varejista vai ser a ponta de lança para a gente ter um varejo aí mais competitivo, e o agronegócio, a tecnologia, né, que muitas vezes é colocada como equipamentos caros, né, e nem sempre às vezes são só a forma inovadora de fazer a coisa acontecer. Muito obrigado a todos. A Wilma quer fazer uma fala? Só uma última coisa, por gentileza, registrar a presença dos parceiros nossos da Unicatólica também, que eu acabei esquecendo de mencionar, só para agradecer aqui a participação. Isso, estou vendo aqui o pessoal da Unicatólica, sempre parceiro nosso aí, forte, muito legal. Tá, pessoal, muito obrigada, né, Glauber, obrigada de novo pelo convite, ao Regis, parabenizar ao Jardel, né, ao Jardel que realmente trouxe realmente muitas informações importantes. E Jardel, só lembrando, nós chegamos também a não só a questão da transferência de embrião, mas a fertilização in vitro, né? Foi possível também a gente realizar aí nas fazendas, também ao 4º estágio, né? Se eu não me engano, aí da genética, né? Chegamos a fazer em algumas fazendas, né? Isso. Ô, Wilma, a gente poderia pensar algo no futuro para biênio que esse ano eu não faço mais planos para esse ano, eu faço para o ano que vem, mas seria também, se for a possibilidade de ofertar as 2 tecnologias, fertilização in vitro ou in vivo, porque aí poderia ser mais barato para alguns produtores, e aquele que não puder custear pela fertilização in vitro, que é mais eficiente, lógico, mas ele faria com a fertilização in vivo. E hoje nós já temos aqui, por conta desse projeto que anterior de vocês, nós temos a condição de ter as matrizes doadoras de embriões aqui mesmo do próprio sertão. Então, seria um projeto já mais avançado, mas do sertão para o próprio sertão, que aí seria uma matriz adaptada. Com certeza, essa nova geração de animais seria de melhor qualidade do que a geração do primeiro projeto. Com certeza, e a gente ainda pode subsidiar via Sebrae Tech, olha aí, as oportunidades. Saudar o Renato,
Que bom te ver desde a época da Unicatólica, né? Aos professores da Unicatólica também e outras universidades, e dizer que o seminário realmente foi muito bacana, excelente, trouxe muitos insumos para os nossos colegas. E agradecer às equipes também dos regionais, a Camila e o Luiz, e toda a equipe aí envolvida no processo. Muito obrigada. Gente, muito obrigado. Foi um seminário riquíssimo. Esperamos que agora vocês consigam aí fazer um engajamento de alunos no nosso desafio. O desafio continua aí com as inscrições abertas. A gente tem aí mais, deixa eu ver quantas semanas. Uma, duas... Glauber, posso só falar mais um coisinha? Eu queria Pode. pedir depois para a possibilidade de disponibilizar no YouTube, porque eu acredito que a maioria dos alunos eles têm acesso melhor pelo YouTube. Então, até familiaridade, enfim, as aulas, muita aula que é no YouTube. E outra coisa... Eu vou fazer o download agora e vou subir para o canal. Tá? Vocês podem buscar lá o canal do Sebrae Lab Ceará e indicar para os alunos que já tem vários vídeos legais lá. Ótimo. Aí, outra coisa que eu falei, minha fala, né? Eu falei muito de que o nosso estado é pobre e tal, não sei o quê. Só que não caiam no pessimismo, certo? Nosso estado é pobre financeiramente, mas de capital intelectual, capital humano, nosso estado é muito rico. Esse grupo aqui é muito forte, a gente tem um poder de transformação muito grande, certo? E a gente precisa transmitir essa mensagem para os nossos alunos que irão participar, eles acreditarem que eles têm potencial para transformar, certo? Então, era essa mensagem que eu queria deixar, né, de final, e eu queria que o Sebrae ele sempre ficasse aí inquieto, né? Vocês já são inquietos, né? Mas vocês sempre estivessem inquietos aí ao ponto de buscar formas de como a gente poderia fomentar as oportunidades aqui no nosso estado, apoiando incubadoras de empresas, apoiando parques tecnológicos. Então, assim, diferente de outros estados, que tem vários parques tecnológicos, a gente tem poucos parques tecnológicos e ainda estão em estágios bem incipientes. Então, a gente precisa criar esse desenvolvimento para atrair mais oportunidades para o nosso estado. E aí, mais uma vez, agradeço, viu, Glauber? Você aí que eu acompanho também você nessa área de empreendedorismo, tem mais de 10 anos que se trabalha com startup aí no Sebrae, Ceará, e assim, é um vetor que vem puxando essa transformação, a gente já tem muito resultado positivo, graças ao trabalho de vocês, e eu agradeço a oportunidade de a gente estar levando essas oportunidades também para o interior do estado do Ceará. Muito obrigado e abraço, viu? Gente, as informações sobre o desafio estão no site, desafiostartup.com.br. Já tem um canal no YouTube que a gente está subindo todos esses vídeos que estão gravados, como as palestras que a gente está fazendo, os cursos que a gente está fazendo para os professores. A gente vai abrir, próxima semana, mais um curso de mentoria na prática para os professores dos institutos de ensino superior, que são nossos parceiros. E a primeira turma do curso de mentoria, a próxima semana também vai ter continuidade para um bootcamp, que a gente já fez a primeira parte, vai ter a segunda parte aí, segunda e terça. Então, estamos aí a todo gás no desafio até o final do ano. Espero que a gente consiga contar aí com a participação dos estudantes no desafio daqui a 4 semanas. E eu queria agradecer a presença de todos, agradecer os parceiros do Sebrae, agradecer os escritórios regionais. Foi uma manhã maravilhosa, foi uma manhã fantástica aqui nesse nosso seminário regional. Eu agradeço aí a Germano, o Wilma, todo mundo que conseguiu aí colaborar conosco. Obrigado mais uma vez e vamos para frente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Bom dia. Abraço e bom fim de semana a todos. Tchau.